Glória a Deus. Já viu o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade a minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino, que ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar, e em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo vou. Glória a Jesus, aleluia. O cristão passa muitas dores aqui, muitas aflições, muitos pesares, muitas vezes, pessoas que não acreditam em você, nem no seu ministério, não acreditam nas promessas de Deus na sua vida, nem que você entrará na glória, mas nós somos peregrinos aqui, um dia estaremos com Cristo Jesus. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá rancor,
Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, seu lar, meu lar, oh, lá não haverá mais, oh, oh, aleluia, meu lar, lá não haverá mais lágrimas, meu lar. Oh, aleluia, glórias a Deus. Lá não haverá mais lágrimas. Por que não haverá mais lágrimas? Porque em Apocalipse diz que Ele enxugará do seu rosto toda lágrima. Enquanto nós vivemos aqui, ainda vamos chorar um pouco. Enquanto nós vivemos aqui, vamos passar por algumas aflições. Mas um dia iremos ter esse encontro com Cristo. Vai ser o encontro tão esperado pela igreja do Senhor. E vai ser um dia, aleluia, que os santos, aleluia, olharão para os céus e regozijarão e vão dizer, como aquele louvor do Marco Antônio, valeu a pena esperar. Valeu a pena passar por provações. Valeu a pena. Por isso que Paulo, ele diz que ele se alegrava nas aflições. Não é fugir no momento das aflições. É se alegrar porque você sabe quem está com você. Você sabe quem faz morada no seu coração. Você sabe quem está com você no seu deitar, no seu levantar. Você sabe que Ele está com você. Peço que Deus coloque de pé. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 3. Glória a Jesus. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Glória a Jesus. Todos acharam, irmãos? Amém. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre eram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. 15, 16. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como na provação. Porque ao vendo-os alguns ouvidos provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Capítulo 4, versículo 12, para a gente complementar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Amém. A igreja pode sentar, irmãos. Irmão, nós vemos aqui que Deus, ele se indignou no momento em que o povo, Deus tirou os hebreus do Egito, estava sob chicote, sobre a escravidão, e o povo mesmo assim
se corrompiam. Mesmo assim os povos eram ingratos, porque um dos erros, uma das gravidades muito grandes que o ser humano muitas vezes comete, é a ingratidão. E nós vemos que aquele povo, sabendo que foi Deus que tirou ele do Egito, sabendo que foi Deus que tirou ele do fracasso, sabendo que foi Deus que tirou ele do chicote, sabendo que foi Deus que tirou ele da servidão, deu um caminho de liberdade para ele, para que eles tivessem a oportunidade de renovar a sua aliança com Deus. Eles ainda, quando Moisés subiu ao monte, eles ainda construíram um bezerro e se prostraram diante de um bezerro, agradecendo o bezerro, sendo que Deus que tirou eles do Egito, agradecendo a quem não merece, sendo que Deus que o resgatou. E nós vemos isso muitas vezes nos dias de hoje, as pessoas abrindo mão da sua salvação, abrindo mão da sua aliança com Deus, abrindo mão do seu propósito com o Senhor, por coisas fúteis, por coisas banais, por aquilo que não agrada nem edifica o homem. E muitas vezes as pessoas caem nesta ilusão, parte ilusória, de uma falsa realidade, de um falso prazer, e abre mão da sua salvação, e abre mão dos privilégios de andar com Cristo. Mas eu passo por dificuldade, eu passo por provações, eu passo por muitas afrontas, eu passo por horas que ninguém entende, que ninguém vai compreender. Mas Deus está com você todos os dias. Deus está contemplando a sua vida, Ele está contemplando o seu caminhar, irmão. Você acha que Deus tirou você lá do lamaçal do pecado para deixar você morrer no deserto? Você acha que Deus tirou você lá daquela imundície para que hoje Ele te deu vestes limpas, vestes santas, te deu autoridade, te deu retidão, te deu um novo nome? Que lá no mundo nem nome nós tínhamos. Deus deu um novo nome, um novo, aleluia. Deus te deu nova vida. E como nós agradecemos a Deus, e como nós louvamos a Ele, e como nós retribuímos tanto amor por tantas bênçãos que Ele faz em nossas vidas, como nós estamos retribuindo tudo isso, como nós estamos agradecendo a Deus, como nós estamos vivendo na presença dEle, como nós estamos amando o próximo, como nós estamos vivendo em união, como nós estamos vivendo diante de Deus. Fazemos uma autoanálise todo dia. Somos realmente aquele povo que vai herdar a terra prometida? Será que nós somos aquele povo que vai entrar na terra que manda leite e mel? Glória a Jesus. Nós estamos caminhando para esta terra que manda leite e mel. Como é que eu vou entrar nessa terra? Murmurando, adorando outros deuses, procurando defeito na vida do irmão, procurando defeito na vida da irmã, procurando ver quem é mais santo, quem é menos santo, quem tem dom, quem não tem, quem fala, quem não fala, quem canta, quem não canta, quem louva mais, quem não louva menos. É desse jeito que nós vamos entrar no céu, só se for no céu da boca da onça. Mas não entra se não tiver vida santa com Deus. O crente, ele para entrar no céu, ele precisa ser transformado diariamente, para que Cristo possa operar na sua vida. Não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos se não houver uma verdadeira transformação. Não apenas uma transformação. As pessoas dizem de transformação, muitos imaginam, não, peraí, a irmã hoje está usando uma saia, a irmã hoje fez um coque na cabeça, a irmã hoje, meu Deus do céu, mudou o seu palavreado. Peraí, o coração. Como está o seu interior?
Nós vemos que existiam homens no passado, que eram os fariseus, publicanos, que se julgavam muito santos, pintavam, marcavam o rosto, vamos dizer assim, para provar que estavam jejuando em santidade. Mas Jesus os chamou de sepulcro caiado. Por quê? Porque mostram o exterior, mas por dentro ainda não houve um novo nascimento. A preocupação de Deus para conosco, irmãos, é que nós entremos na terra prometida. Deus, muitas vezes, as pessoas entram, seguem a Jesus em busca de uma cura, em busca de um milagre, em busca de uma libertação, em busca de um resgate de um familiar, mas nós estamos aqui porque nós o amamos, porque somos gratos, porque reconhecemos que um dia Ele nos resgatou, que um dia Ele nos tirou do charco de lodo, e é por isso, irmãos, que somos gratos ao Senhor. Deus tirou Paulo do lamaçal de pecado, quando ele ia no caminho de Damasco, e de repente o resplendor de luz parou na frente de Paulo. Paulo caiu. E daquele dia foi um novo homem. Um homem que reconheceu, e ele dizia: trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Ele falava com orgulho, ele falava com prazer que ele trazia dentro dele, ele trazia no corpo as marcas de Cristo Jesus. Ele sofria por amor de Cristo com prazer. Bate mais, pode bater mais, pode espancar mais, que eu vou crescendo no Senhor. Pode, vai me jogar em prisões, que eu vou escrever cartas para as igrejas. Vai me prendendo, me sufoca, que eu vou trabalhar mais para Deus. Me jogam pedras, que eu faço uma muralha. Oh, aleluia! E vou trabalhando para o Senhor. E é isso, igreja. Quando nós temos o discernimento espiritual, quando nós cremos que Jesus Cristo está operando dentro de nós, nós olhamos para as calúnias, olhamos para ela e dizemos: já sei quem é tu, Satanás. Já sei que é você que está querendo me tirar da fiação. Eu enxerguei que é você. Quando nós temos os olhos espirituais abertos, não tem ninguém que nos tire da presença de Deus. Não tem ninguém que nos tire do propósito que Deus determinou. Não a outro, mas a você fazer. A nós fazermos. A nós, igreja de Cristo, trabalharmos para Ele da maneira que Ele nos mandou trabalhar. Então, quando nós nos dedicamos, quando nós entendemos o sacrifício da cruz, nós sofremos aflições, nós sofremos pesares, nós sofremos muitas vezes coisas que muitas vezes lá fora, se você olhar para o seu passado, você não aguentaria passar por isso. Mas hoje você olha e diz: realmente, Cristo me transformou. Realmente, o Espírito Santo de Deus faz morada em mim. Realmente Cristo está comigo. Realmente eu não estou cocheando em dois pensamentos. Realmente o Espírito Santo de Deus me moldou, me mudou, me transformou, me fez uma nova criatura. E por isso eu vou herdar a vida. Irmãos, como nós vemos que nós somos lavados pela palavra de Deus. Nós somos convertidos pela palavra do Senhor. A palavra de Deus nos convence, o Espírito Santo convence o homem através da palavra, através da pregação do Evangelho. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, não endureceis os vossos corações. Deus está falando diariamente para a igreja, para o povo: sede santos em toda a vossa maneira de viver, sede santos como eu sou santo. Como nós iremos morar com alguém santo se não estamos andando em santidade, se não estamos andando numa vida de servidão, uma vida de perdão, uma vida de comunhão, coinonia, vivermos juntos em união? A questão não é vivermos maravilhosamente aqui,
é sofrermos aqui e termos certeza para onde vamos. É para onde vamos que importa. É certeza que ao estrugir da trombeta do arcanjo, a igreja não fica aqui na terra. Nós não olhamos o dia, porque, irmãos, vai ser terror aqui nessa terra. No dia que a igreja subir, muitos subirão e descerão as ruas procurando uma igreja aberta, mas o Espírito Santo não vai mais estar lá. Muitos cristãos entrarão dentro das igrejas. Muitos vão instalar um obreiro, um membro, uma membro da igreja e dizendo: olha, o evangelho foi pregado e eu não obedeci e eu fiquei. E nós não queremos estar aqui para contar essa história. No dia que a trombeta soar, estaremos todos juntos com Cristo Jesus. Por isso, muitas vezes parece difícil, parece que a pregação é dura, parece que a mensagem é pesada, mas a mensagem não é, aleluia, para elogiar nem afagar o meu ego. A mensagem é para nos encaminhar para o reino dos céus com Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas estão procurando: Jesus, acalma a tempestade. Jesus, olha, avança meu coração. Olha, você é o espelho. Muitas pessoas querem ouvir que ele é lindinho de Jesus, que é o bebelozinho de Jesus, que ele é uma joia rara, é especial. O que nós precisamos ter é mudança de vida em Cristo Jesus, que somente transformados e renovados pelo Espírito Santo é que herdaremos a vida eterna. Nós vemos que a palavra de Deus, como diz no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, corta como a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus sabe o que você está pensando aí no seu banco hoje. Deus sabe o que você está pensando neste momento agora. Deus sabe o que passa pelo teu coração. Ele sonda, Ele conhece muitas vezes aquilo. Muitas vezes você sorri com os lábios e chora com o coração, e muitas vezes você olha, mas Deus conhece o lamento do seu coração. Deus, Ele conhece o que nós pensamos, a maneira que nós agimos, o que estamos planejando fazer, se estamos realmente em sinceridade diante de Deus. Ele, somente a palavra de Deus é apta para discernir. Irmãos, nós servimos um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, que nós não deveríamos ter medo de nada. A Bíblia nos diz, irmãos, que o nosso Deus é tão tremendo. Ele fala lá no livro de Isaías, que Ele pega os mares, as águas dos mares, como concha em suas mãos poderosas. Oh, aleluia! Imagina, Ele mede os céus com os seus palmos. Ele mede os céus. Imagina o tamanho da mão desse Deus. A terra é escábelo, é apoio, é estrado dos seus pés. Oh, e por que, irmão, muitas vezes o cristão fica perdendo tempo com coisas fúteis? Olha para Deus, gente. Oh, olha para Cristo Jesus. A Bíblia nos diz lá no livro de Salmos que Ele enumera as estrelas e conhece a cada uma pelo seu nome. Irmãos, nosso Deus é poderoso, um Deus tão maravilhoso como nós. E por que, irmão, muitas vezes nós não valorizamos Ele? Porque a dificuldade parece um gigante, sendo que você tem um Deus que pode jogar qualquer coisa por terra, um Deus que cuida de você, que zela de você, que ama você, que está com você. E por que muitas vezes nós não olhamos para Ele? Por que o ser humano olha para o ser humano e não olha para Deus que está nos vendo, para Deus que está nos contemplando, para Deus que nos dá, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos favorece,
O Deus que te chamou, que te ama, que te salvou, que te limpou, que te purificou, que tirou os espinhos, os carrapichos da sua vida, tirou, te moldou como um vaso novo. E muitas vezes nós não olhamos para trás e vemos a transformação que Deus fez em nossas vidas. Deus é maravilhoso, irmãos. Temos que honrar e valorizar o nosso Deus, porque Ele nos mudou, Ele nos transformou, Ele tirou, mudou a sua vida, de vez nova criatura, de vez deu vestes novas. E por quê? Muitas vezes nós nos embaraçamos, porque nos entristecemos com o homem. Nós, quando muitas vezes o homem, o amigo, ou a amiga, que muitas vezes é usado pelo diabo. Irmão, peraí, mas quem me magoou é crente. Quem me entristeceu é crente. Pedro um dia falou algo para Jesus. E Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás. Pedro estava endemoniado, irmãos? Não. Mas o diabo usou Pedro. Quando o crente não vigia, o diabo usa. E o crente tem que discernir e repreender e ser melhor. Ter o discernimento bíblico, espiritual, e entender que o irmão que muitas vezes te magoou não foi usado por Deus. Aquele que te entristeceu não foi usado por Deus. Mas se você anda com Cristo, se você vive em oração, se você vive em jejum, se você vive clamando ao Senhor, você não olha para o homem. Por isso que a palavra de Deus nos diz que ela é apta para discernir as intenções do coração. Quem anda com Jesus consegue ter discernimento para discernir. Quem anda com Jesus Cristo, ele é apto para decidir quando Deus está usando e quando é o homem que está usando. Quem é usado por Deus, quem tem Deus na sua vida, como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, quando aquela pessoa tem sempre o seu coração ardendo, o Espírito Santo sempre vai discernir algo na vida dela. Aleluia, porque, irmãos, o crente, ele não é só cheio aqui na igreja, ele não é só cheio aqui, quando nós estamos cultuando, aqui é fácil ficar cheio, quando vê o grupo El Shaddai louvar, é fácil ficar cheio, quando vê os jovens louvando, é fácil ficar cheio, mas você precisa estar cheio lá dentro da sua casa, com a sua família, você precisa estar cheio lá na rua, você precisa estar cheio aonde quer que você ande, você precisa estar cheio, porque um crente que é cheio do Espírito Santo, ele foge da aparência do mal. Um crente que é cheio do Espírito Santo, ele não concorda com coisas erradas, com disse-me-diz, com fofoca. E muitos crentes hoje são induzidos, por quê? Por causa de más conversações. A Bíblia diz que as más conversações, ela faz o quê? Corrompe os bons costumes. E muitas pessoas que não estão andando no Espírito acabam sendo corrompidos pelas más conversações. Por isso nós precisamos, em Cristo Jesus, andar no Espírito, andar com Cristo. E saber, ter um discernimento espiritual, que você não é daqui, irmãos, você é peregrino. Irmãos, Jesus Cristo pode voltar ainda esta noite, Ele pode voltar nesta madrugada, Ele pode voltar ao romper do dia. Oh, irmãos, aleluia, glória a Deus. Ele pode voltar a qualquer momento, e as pessoas estão vivendo dissolutamente, igual aquele povo que Noé evangelizou, que Noé dizia que iria chover, que iria vir o dilúvio, e as pessoas ali não estavam crendo, e de repente chegou o dilúvio e todos morreram. E as pessoas estão vivendo hoje, e eu não vou dizer lá fora apenas,
muitas vezes até dentro das igrejas, vivendo como aquele povo que não acredita que Jesus está voltando, aí pratica o pecadinho hoje, fala mal do irmão hoje, fala mal da irmã hoje, faz uma fofoca aqui, faz outra fofoca ali, e arma situações, e o diabo vai operando na vida dele, no coração dele, e aquela pessoa pensa que está servindo a Deus, está servindo ao Satanás, e aquela pessoa pensa que está agradando a Deus, está desapontando, entristecendo o Espírito Santo, aí Deus para de usar, aí a pessoa finge que está sendo usado por Deus, e muitas vezes pensa que é ouro, mas é cobre. Ali quando roubaram os escudos do palácio do exército de Israel, aí o povo quis colocar escudos falsos, e precisamos andar com escudos do céu. Precisamos estar com nossos escudos espirituais aptos para o Senhor. Precisamos andar no Espírito, irmão. Jesus está voltando. Não é tempo de brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Muitas pessoas queriam estar aqui hoje, juntamente conosco, que não podem, queriam estar glorificando conosco aqui agora, nesta noite, e não tem saúde para estar aqui nessa noite. Muitas pessoas queriam estar adorando ao Senhor e não conseguem. Irmãos, e nós temos o privilégio de adorar o Senhor. Você ainda tem saúde para evangelizar, para falar do amor dele, para falar com ele grande. No lugar de muitos estarem procurando problemas, procure falar com Deus, procure ouvir Deus, procure caminhar com Ele, porque caminhar com Ele é a melhor opção que nós temos. Quem é cidadão do céu aqui nessa noite? Glória a Deus. Se você é cidadão do céu, aleluia, saiba que Deus te lavou, Deus te comprou com alto preço, e por isso você está aqui nessa noite. Mas pastor, a palavra foi dura, mas é a palavra que transforma, porque a palavra de Deus, ela precisa me confrontar, ela precisa vir de encontro à minha alma, para que eu venha mudar, porque muitas vezes somente um elogio não vai mudar o meu caráter, mas quando eu ouço a palavra de Deus, penetrando, como diz a palavra, como espada de dois gumes, até a divisão da alma e do espírito, tirando de mim aquelas emoções que estão atrapalhando, aquelas emoções que estão me tirando da presença de Deus, tirando de mim a espada, cortando tudo aquilo que desagrada a Deus. Aí Deus começa a trabalhar, aí, irmãos, tem espaço para o Espírito Santo, aí tem espaço para milagre, aí tem espaço para o agir de Deus na sua vida, aleluia. Porque quando a espada de dois gumes, ele penetra, ela divide o homem, tira o homem do pecado, ela vai cortando o pecado, ela vai transformando, e o pecado não tem mais lugar, e o Espírito Santo de Deus começa a agir, o Espírito Santo de Deus começa a operar, oh aleluia, aí você começa a ter visões do céu, aí você começa a ter discernimento espiritual, aí você começa a pensar nas coisas do céu, e no lugar de pensar nas coisas terrenas, você ocupa o seu tempo buscando dons espirituais, ocupa o seu tempo se enchendo da graça, ocupa o seu tempo buscando Deus na sua plenitude, na sua grandeza, e entender o qual grande esse Deus é. Por isso, irmãos, precisamos deixar que esta palavra venha nos lavar a todos os dias de nossas vidas, sermos limpos pela palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz: se não houver profecia, o povo se corrompe. E essa é a profecia. Aleluia. Essa é a profecia. Sede santos, assim como eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Andai em comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que a igreja dos apóstolos crescia na comunhão, na oração e no partir do pão e na doutrina dos apóstolos.
Uma igreja só cresce quando ela tem essas 4 qualidades. E aí sim nós nos tornamos igreja de Deus. Tirando o ferrugem, tirando aquilo que desagrada a Deus para fora das nossas vidas. Aquilo que desaponta o Espírito Santo, aquilo que te atrapalha de orar. Tira da sua vida. E dá lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Amém, irmãos? 9 horas, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quem tomou posse dessa palavra nessa noite? Glória a Jesus.